Glória a Deus, boa noite a todos. Meu desejo nesse início de ministração é que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas, amém? Bom estar aqui com vocês mais uma vez, e hoje nós chegamos na terceira ministração da série Uma Vida com Propósitos. Eu particularmente tenho sido muito impactado, tenho sido abençoado por esta série, e eu creio que você também tem sido abençoado. E a propósito, eu gostaria de te dizer que hoje Deus tem uma palavra para você, amém? Sobre a série Uma Vida com Propósitos, antes de entrarmos no tema da terceira ministração, eu gostaria de rapidamente lembrar que a igreja está disponibilizando um material que a gente está chamando de material de apoio, que está no site da igreja. Então, se você acessar o site da igreja, você vai ter lá o audiolivro do livro Uma Vida com Propósitos. Você vai ter o áudio das ministrações que estão acontecendo aqui às terças-feiras. E você também vai ter os esboços das ministrações. Inclusive, se você entrar agora no site da igreja, através desse QR Code aí, por exemplo, você tem acesso ao esboço de hoje, que é o esboço número 3. Se quiser acompanhar, já está aí disponível. E, por falar em esboço 3, hoje o título da nossa ministração é Você foi planejado para agradar a Deus. E este é o propósito de número 1. Eu falei aqui nas terças-feiras passadas que nós vamos trabalhar 5 propósitos. E este é o propósito de número 1 que vai ser trabalhado hoje. E terça-feira que vem eu estarei aqui, se Deus quiser, concluindo essa ministração. Então temos parte 1 e parte 2. Propósito 1 de Deus para mim e para você. Nós fomos planejados para agradar a Deus. Então diga assim após mim: eu fui planejado para agradar a Deus. Isso precisa estar firme em nossa mente, a gente precisa ter esse entendimento claro. Lembra que eu disse aqui que não é sobre nós, que é sobre Ele? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a gente se tira do centro e dá o centro a Deus, que é quem merece o lugar de destaque. Nós fomos planejados, nós existimos, nós vivemos para agradar a Deus. Todo segundo das nossas vidas precisam apontar para isso. Para que eu acordei hoje? Por que eu existo? Eu acordei para agradar a Deus. Eu existo para agradar a Deus. O que eu fizer vai ser para agradar a Deus, porque a minha finalidade é essa, o meu objetivo é esse, o meu propósito é esse: agradar a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11... diz assim, sobre Deus: tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Ele é o Criador e a gente sabe muito bem disso. E o que João está dizendo aqui em Apocalipse 4, que tudo que foi criado, tudo que existe, tanto no mundo invisível quanto no visível, existe para um propósito. E qual que é o propósito? Agrado do Senhor Deus. Então, dar satisfação a Deus, vivendo para o seu prazer, é o primeiro propósito da sua vida. Dar satisfação a Deus, vivendo para o seu prazer, é o primeiro propósito da sua vida. Agora, tem um ingrediente, irmãos, que sem ele não dá para agradar a Deus. Há um ingrediente que é fundamental, que é primordial para a nossa tarefa, para a nossa missão de agradar a Deus. Que ingrediente é esse, Washington? É a fé. Então, eu quero começar falando sobre isso, porque você pode fazer as melhores obras. Você pode oferecer aquela aparente melhor adoração que existe. Mas se
não tiver este ingrediente, não é adoração. Não é tão grande assim o que está sendo feito. Não, mas eu estou ajudando muito, eu estou servindo muito, eu estou dedicando muito, eu estou cultuando muito, mas se não tiver este ingrediente, este elemento que é a fé, não tem como agradar a Deus. Então, fé é o elemento primordial quando o assunto é agradar a Deus. E olha só, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente sabe disso. Eu estou só relembrando. Puxa vida, a minha missão é viver para agradar a Deus. Como é que eu posso fazer isso? Olha, sem fé não dá para fazer isso. Não é que é muito difícil agradar a Deus sem fé. Não. É que é impossível mesmo agradar a Deus sem fé. Agora pensa comigo. O que é fé? Pensa comigo em algumas definições de fé. Eu costumo dizer que fé é a palavra de Deus viva dentro de mim. Fé é a palavra de Deus ardendo dentro de mim. Fé é uma convicção ardente na palavra de Deus. Dizer que fé é uma forte convicção é verdade. Só que eu entendo que é muito mais do que isso. Fé é uma convicção ardente na palavra de Deus. Fé é quando eu tenho a palavra de Deus viva, queimando, explodindo dentro de mim. Aí eu tenho fé. Mas a gente tem uma definição que, bom, eu vou chamar assim por enquanto. Uma definição bíblica de fé, que está justamente no livro de Hebreus também, no capítulo 11, que é conhecido como o capítulo da fé. A Bíblia Sagrada tem 1189 capítulos, e esse capítulo 11 de Hebreus é o conhecido como o capítulo da fé, chamado por alguns assim. São 40 versículos sobre fé. E ali, logo no versículo 1, ele vai dizer o que é fé. Que está na segunda linha ali, ó. Fé é a base ou o fundamento da sua esperança. O versículo diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, a primeira definição que eu quero destacar aqui é essa. Fé é uma base. Fé é um fundamento. Está vendo isso aqui, irmão? Ó, debaixo do meu pé. Base, fundamento. Tem alicerce aqui. Sustentação. O escritor de Hebreus está dizendo que fé é isso. Fé é uma base. Fé é um firme fundamento, sabe, um terreno muito bem, uma estrutura muito bem construída, muito bem compactada, firme mesmo. O escritor de Hebreus está dizendo que fé é isso, fé é base, fé é sustentação daquilo que você espera. Só que ele não para por aí. Ele continua no versículo e diz, ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é a prova, ou a garantia que aquilo que você não vê será visto. Só que eu penso assim, ó, fé é a base, ou o fundamento da sua esperança. Para mim, irmão, de acordo com o meu parco conhecimento, quase porco, isso é um adjetivo da fé. Quando eu olho para a terceira definição ali, fé é a prova ou garantia que aquilo que você vê não será visto. Para mim, de acordo com o meu parco conhecimento, isso também é um adjetivo da fé. É a prova ou a garantia. Imagina que você recebeu uma ótima notícia. Alguém te procurou e falou, você vai herdar 100.000 hectares. Um parente distante lá apareceu. Puxa vida, nem conhece.
Aí te levam, pega os seus documentos, levam no cartório, aí faz a escritura, aí depois vai lá no outro cartório, registro de imóveis, registra a sua escritura, aí você está lá, com a escritura na mão. Crente de que agora você tem 100 mil hectares de terra. Só que você nunca foi lá. Você nunca nem viu essas terras. Mas você tem um documento ali que é uma garantia. Esse documento, essa garantia diz que você tem. Você não está vendo, mas quando você quiser você vai ver, e já é seu. A fé é justamente isso. Prova ou garantia que aquilo que você não vê será visto. Mas como eu disse, isso para mim parece um adjetivo da fé. Eu penso que talvez há mais alguma coisa que eu preciso entender sobre fé, e eu oro e falo, Deus, tá, eu entendo que a fé é uma base, que a fé é sustentação, que a fé é prova, que a fé é garantia. Mas o que é fé mesmo, Pai? Pensa comigo em Abrão. O que Abrão, ele tinha que fundamentava, que era a base, da sua esperança de ser pai de muitas nações? Repita a pergunta. O que Abraão tinha que fundamentava a sua esperança de ser pai de muitas nações? Ele que não tinha filho nenhum. Ele que tinha uma esposa que era estéril. Ele tinha a palavra de Deus. O que Abraão tinha como garantia de que ele seria pai de muitas nações? A palavra de Deus. Vamos voltar um pouquinho no tempo? O que Noé tinha como fundamento de que um dia haveria um dilúvio muito grande? Sabe o que ele tinha? A palavra de Deus. Este era o fundamento da esperança do Noé. E Noé estava numa época que nunca havia chovido. O mundo pré-diluviano era um mundo completamente do mundo pós-diluviano, do nosso mundo. E o que fazia, o que fundamentava essa esperança de Noé? Vai chover, vai chover. O que fundamentava? A palavra de Deus. Qual que era a garantia que Noé tinha de que iria chover? A palavra de Deus. Então, quando eu digo que a fé, ela é fundamento, a fé é garantia, mas eu pergunto, mas o que é fé mesmo? Fé é a palavra de Deus viva, queimando, ardendo dentro de mim. Quando eu tenho essa palavra de Deus viva, queimando, ardendo dentro de mim, eu tenho fé. Pensa comigo no apóstolo Pedro. Capítulo 14 de Mateus. Aquele episódio que ele andou sobre as águas. Um pouquinho antes disso acontecer, Jesus havia multiplicado os pães. E aquela tinha sido a primeira multiplicação dos pães. Acabou a multiplicação dos pães, fim da tarde, Jesus começa a dispensar, a despedir a multidão. Vou embora, gente, vou para casa de vocês, descansar, tal, cuidar da vida. E aí ele pega os discípulos, e a Bíblia diz, tanto em Mateus 14, como Marcos 6, que conta essa mesma história, que Jesus forçou os discípulos, obrigou os discípulos a entrarem no barco para atravessar o mar. Parece que eles não queriam entrar no barco. Eu fico com essa impressão. Talvez porque um dia antes, eles tinham passado por uma tempestade braba e Jesus estava no barco. Jesus levantou e falou, aquieta-te vento e acalma-te mar. Resolveu o BO deles. Agora, Jesus está obrigando os discípulos a entrarem no barco, porque parece que eles não estavam querendo entrar. Não sei se havia algum trauma ainda, mas o fato é que a Bíblia diz que Jesus estava obrigando, e obrigou os discípulos a entrarem no barco, dizendo, eu vou terminar de despedir a multidão, e vou ficar sozinho para orar. Então, este é o relato. Não, fim da tarde. Quando deu mais ou menos 3 da madrugada, os discípulos estavam lá, remando, cansados, no meio de uma tempestade. Era para ter atravessado a Miliano, mas eles estavam lá porque foram pegos por uma tempestade.
E a gente conhece a história. E Jesus, ele vai andando sobre as águas. Quando os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, o que os discípulos fazem? Meu Deus, é um fantasma, nós vamos morrer. E Jesus, ele grita e fala, gente, calma. Oxi. Não, Jesus não falou oxi, né? Mas é que eu gosto. Jesus baiano. Calma, gente. Não temam. Aí Pedro, irmãos, ele fala uma coisa que me deixa, não me deixa mais, mas me deixava um pouco abismado. Imagina a cena, tempestade, escuridão, medo, cansaço, um fantasma, e agora deu ruim. Aí Jesus grita, gente, calma, não temam, sou eu. Aí o Pedro, o que ele diz? Que para mim não fazia muito sentido. Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir aí, onde o Senhor está. Por que não faz muito sentido? Não fazia para mim. Porque se realmente fosse um fantasma, que eles estavam crendo que era, e o fantasma falasse, vem, ou qualquer outro ser, tá? Não estou falando que existe fantasma, não, mas existem outras coisas. E se qualquer coisa dissesse, vem, e ele fosse baseado na palavra desse qualquer ser, ele afundaria. E eu estou pensando, mas Pedro, mas que proposta doida, sem sentido. Ah, Jesus, se é você, manda eu ir aí. Fala outra coisa, irmão, fica aí no seguro. Só que ele faz essa proposta. E o que Jesus diz? Vem só. E o que o Pedro faz? Ele vai. O que Pedro recebeu, irmão, junto com aquela palavra de Jesus? Pedro recebeu fé. Pedro recebeu este firme fundamento. Pedro recebeu essa garantia de que ele chegaria até Jesus. E quando Pedro pisa nas águas, ele está pisando sobre a palavra de Jesus. Pedro está andando em fé, ele está andando baseado na palavra de Jesus. Isso é fé. Esta palavra que queima dentro de mim, essa certeza divina dentro de mim. Pedro andando sobre as águas, a Bíblia diz que em um determinado momento ele sentiu o vento forte. E quando ele sentiu o vento forte, ele começou a afundar. O coração dele estava ocupado com a palavra de Deus. O coração dele estava cheio de fé, e prova disso é que ele estava andando em cima de uma água que estava sólida. Mas quando o coração dele esta fé começou a ceder um pouco de espaço para o medo, para a dúvida, ele começou a afundar. O interessante é que ele não afundou de vez. A fé não sumiu assim, ó, acabou a fé. Não. Quando a gente permite que o medo, que o rancor, que a dúvida, que o ódio, que a amargura ocupe espaço em nosso coração, ela começa a dividir espaço com a fé. Eu aprendi a dizer que se a dúvida entra, se o medo entra pela porta da frente, a fé sai pela porta de trás. Mas esse processo não é tão assim. Isso começou a acontecer com Pedro. Ele começou a afundar, ele não afundou de repente. A base deixou de ser tão sólida. E aí ele começou a afundar devagar, e aí o que eu faço quando eu estiver afundando e parece que a fé já não está tão sólida assim, porque eu permiti que o medo, que a dúvida, que o rancor, que o ódio ocupasse o mesmo espaço da fé? Grite por socorro igual Pedro. Aí Pedro fala assim, Jesus, socorre-me. Jesus vai até a direção de Pedro, estende as mãos para Pedro, e, em vez de Jesus esperar a coisa acalmar e depois conversar com Pedro, naquele mesmo momento que Jesus está resgatando, naquela situação tensa e dramática, ele olha para Pedro e diz assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Faltou a fé, que até pouco tempo atrás estava explodindo. Então, eu volto a repetir que a fé é essa palavra de Deus queimando dentro de nós.
Quando eu tenho fé, eu tenho palavra de Deus. Assim como Noé teve, assim como Abraão teve, assim como nós devemos ter também, se a gente quer agradar ao Senhor. Então, o firme de fundamento que Pedro teve era justamente esta palavra de Jesus. E a Bíblia diz o seguinte, sobre fé, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, eu posso dizer que a palavra de Deus gera fé, amém? Eu posso dizer mais do que isso, que a palavra de Deus gera palavra em mim. E esta palavra que é gerada em mim é justamente aquele elemento que traz à existência as coisas que não existem. Aquele elemento criativo de Deus. É justamente o haja de Deus, sabe? O haja luz, haja firmamento. Esta palavra que traz do mundo invisível para o mundo visível. Então, a palavra de Deus gera em mim esta palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, irmãos, quando João, ele começa o seu livro, João capítulo 1, ele diz assim, ó, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no decorrer do capítulo 1, ele diz assim, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele estava falando de Jesus. Se eu estou cheio de palavra, eu estou cheio de Jesus, irmão. Se eu estou cheio de fé, eu estou cheio de Jesus, irmão. Então eu preciso entender isso, para que eu consiga viver o meu propósito, que é agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, eu quero agradar a Deus, sim, eu quero. Eu preciso andar em fé, para que eu consiga cumprir o meu propósito. Tendo dito isso, gente, eu gostaria de fazer uma outra afirmação. A gente entende que sem fé é impossível agradar a Deus, e se eu quero agradar a Deus, eu preciso andar em fé. Mas a outra afirmação é a seguinte, é que agradar a Deus é o mesmo que adorá-lo. A gente vai trabalhar o agradar a Deus como sinônimo de adorar a Deus. Tá? Então, essa é a afirmação. Agradar a Deus é o mesmo que adorá-lo. Olha, João 4:23, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Que tipo de adoradores que o Senhor procura? Os verdadeiros. É interessante a gente pensar que Deus está à procura de adoradores verdadeiros. Mas o que é adoração? Eu gosto dessa definição do A.W. Pink sobre adoração. Ele diz que a adoração bíblica é um coração redimido, ocupado com Deus, expressando-se em adoração e ação de graças. A adoração bíblica não é a adoração do meu achismo, é a adoração ensinada pela própria palavra de Deus. O que é a adoração bíblica? A adoração bíblica é um coração redimido, é um coração resgatado, é uma pessoa redimida, é um ser resgatado. E este ser resgatado, ele ocupa-se com Deus, ele preenche-se de Deus. Então, a adoração bíblica é um coração redimido, ocupado com Deus. E quando ele está cheio de Deus, este coração se expressa. Se expressa como? Se expressa falando. Se expressa como? Se expressa aconselhando. Se expressa como? Se expressa cantando, se expressa dançando, se expressa como? Se expressa servindo, se expressa como? Se expressa ajudando, se expressa como? Se expressa temendo a Deus, se expressa como? Se expressa confiando em Deus. A adoração bíblica é, sim, um coração redimido, um coração que foi resgatado por Deus e ele está ocupado com Deus. E a partir daí, em resposta a isso, ele se expressa. Eu gosto dessa definição. Mas, o que não é
adoração. Primeira coisa, adoração não é música. De vez em quando a gente ouve falar, né? Vamos para o momento da adoração, no culto. Mas todo o culto é uma adoração, ou pelo menos deveria ser. Abriu o culto, vamos orar. Essa oração precisa ser uma adoração. Agora vamos cantar. Essas canções, essas músicas precisam ser adoração. Agora vamos ofertar. A oferta precisa ser uma adoração, e não um rito, e não uma obrigação qualquer. Eu preciso ser aquele que foi resgatado por Deus, estou ocupado de Deus, cheio de Deus, e por isso eu me expresso, contribuindo também. E o momento da palavra, o momento de adoração também. Essa dedicação, essa atenção, essa fome, essa sede, esse desejo por Deus. Senhor, fala comigo, me ajuda, eu quero mais de Ti. Na hora da ministração, irmãos, isso é uma expressão de adoração. Então, adoração não é música. Outra coisa que adoração não é. Adoração não é uma estratégia para ser beneficiado por Deus. Tem gente que pensa assim: vou adorar porque se eu adorar Ele vai me abençoar. Então, eu estou tirando Deus do centro e colocando Deus aqui como um acessório, um gênio da lâmpada, qualquer coisa do gênero, do tipo. Olha, eu quero isso aqui, se para isso eu preciso cantar para Ele, eu canto para Ele porque Ele vai me dar isso aqui. Não faz sentido, isso não é adoração. Além de não ser adoração, estratégia para ser beneficiado por Deus? Não. Não, mas Josafá, eu ouvi alguém pregando que Josafá colocou os cantores na frente e o Senhor disse para ele: nessa batalha vocês não terão que pelejar. E aí, enquanto eles estavam cantando, Deus foi lá e lutou a batalha deles. Amém. Eu ouvi também em Atos 16, que estava lá Paulo e Silas na prisão, e aí à meia-noite, eles estavam acorrentados, tadinho deles, eles tinham sido açoitados, estavam judiados, e eles começaram a cantar. E quando eles começaram a cantar, veio um terremoto e atingiu aquilo que fazia a prisão ser prisão. Rompeu as cadeias. Está vendo, Washington? A adoração, o louvor liberta. Eu nunca vou dizer que o louvor não liberta, irmão. Eu só estou dizendo que há uma armadilha aí. É você pensar o seguinte: então, peraí, se o Senhor opera tão grandes coisas assim, quando eu louvo, quando eu adoro, então eu vou louvar, então eu vou adorar. Está errado. A motivação está errada. Eu não adoro para receber, eu adoro porque Ele é, pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez. E essa motivação interesseira, muita gente acaba se confundindo e achando que a adoração é uma estratégia para ser beneficiado por Deus, e não é. Outra coisa que a adoração não é cumprir tradições. Não é simplesmente cumprir um rito. Não, agora é hora de sentar, agora é hora de levantar, agora é hora de levantar a mão, agora é hora de cantar, agora é hora de ficar quieto, agora é hora de dar, agora é hora de apertar a mão. Fiz isso, adorei. Não. Adoração não é cumprir ritos. Domingo que vem vai ter a ceia, eu vou vir na ceia, eu vou pegar o pão, vou pegar o vinho, eu vou comer, eu vou tomar. Adorei. Cumpri, fiz o que eu deveria ter feito. Adoração não é cumprir ritos. Adoração não é cumprir tradições humanas. Deixa eu ler um texto aqui, eu já comento. Marcos capítulo 7, nós vamos ler versículo 6, versículo 7 e versículo 8. Então, isso é Jesus falando. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Jesus estava conversando com os fariseus, tá? Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Havia uma adoração, uma aparente adoração, algo no exterior, eles faziam, só que o coração estava longe.
O coração não estava ocupado de Deus. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Como a vovó dizia. Jesus chamava eles de sepulcros caiados. Por fora, tudo bonitinho, né? Tudo azulejo limpo, mas por dentro só tinha morte, podridão. Então, Jesus ele está falando dessas pessoas, lembrando de uma profecia de Isaías. Viu, a adoração de vocês é vã. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Versículo 7. Em vão me adora, sua adoração é vã. Sua adoração é vazia, é efêmera. Sua adoração é despropositada, sua adoração é inútil. Jesus está dizendo isso para aqueles homens. É vã, a adoração de vocês não serve para, sabe por quê? Para nada. E aí ele continua, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Versículo 8, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Espera aí, gente, quer dizer que vocês, o que realmente é mandamento de Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, honrar teu pai e tua mãe, vocês negligenciam. Mas as tradições, os costumes que vocês criaram, esses aí vocês brigam e morrem por eles. Uma vez os discípulos de Jesus chegaram para comer, tinha alguns fariseus lá, e eles começaram a olhar os discípulos de Jesus e falaram, oxe, e aí Jesus? Eles não falaram hoje, tá, irmão? E aí, Jesus? E aí o quê? Cadê? Estão comendo sem lavar a mão? E o que tem? Ué, o que tem? O que eles estavam chamando a atenção, irmão? Não é porque eles queriam a mão limpinha, eles queriam ser higiênicos. Nossa, Jesus, que esses discípulos porcos, né? A mão cheia de micróbios, como é que vai comer assim? Não era isso não, gente. Eles haviam criado um costume. Eu não sei quando, irmão. Mas eu imagino que uma época da história, antes de Jesus, teve uma reunião de brainstorm. Os fariseus, a galera se reuniu lá. E aí, gente, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa religião? Né? Isso culto, sei lá, alguma coisa nova. Alguém lá levantou a mão e falou, gente, olha, eu tive uma ideia. E se a gente começar a lavar as mãos antes de comer? Mas por que a gente faria isso? Não. Como um símbolo de pureza, de retirar as impurezas, aquilo que é sujo, para tocar no alimento que Deus nos deu. Aí a turma falou assim, eu estou pensando, tá? Boa ideia. Nossa, parabéns, vai ser promovido. Aí o que a galera começou a fazer? Gente, agora, vamos adotar um costume? O costume é antes de comer, a gente lava as mãos como um símbolo do abandono daquilo que é sujo, daquilo que é impuro, daquilo que é imundo. Tá? Para a gente lembrar dessa palavra de Deus que nos diz para afastar daquilo que é impuro. Vamos adotar esse costume? Vamos. Aí começa a ensinar ali, começa a ensinar aqui. Tá, é um costume, tá, gente? É um costume. Aí esse costume vai ganhando um corpo, vai passando o tempo, tá? Vira tradição. Quando chega na época de Jesus, irmão, essa tradição já era lei de Deus. Os homens pegaram a tradição, o costume, elevaram o costume a nível de palavra de Deus. E começaram a tratar a tradição que eles criaram como se fosse lei, como se fosse palavra de Deus. E Jesus está falando, não é. Vocês negligenciam a palavra de Deus, mas vocês se apegam às tradições de vocês. Isso tudo é uma adoração vã. Gente, eu não vou falar contra a regra, contra costume, contra a tradição. Jamais. Isso faz parte da gente. Só que eu vou falar contra toda vez que alguém pegar um costume e elevar esse costume, essa tradição e falar, isso aqui é palavra de Deus, tem que fazer. Se não fazer, inferno, pecado. Irmão, eu cresci numa igreja
Meu pai aceitou Jesus quando eu era bem pivetinho mesmo. Um irmão dele era da Assembleia de Deus, lá em Guarulhos, Ministério Duque de Caxias. Assembleia de Deus, Ministério Duque de Caxias. E aí, essa igreja ficava a meia hora de carro da minha casa. Meu pai tinha uma Brasília branca, ele chamava a Brasília de Jabiraca. Vamos pegar a Jabiraca e vamos para o culto. Só que não dava para ir direto para o culto, né? E aí ia uma vez por semana, aos domingos. E aí, o que minha mãe fez? Viu aquele movimento, meu pai aceitando Jesus, e ela falou, quero aceitar também. Minha mãe era muito durona, minha mãe já faleceu. Aí ela procurou uma igreja mais perto da nossa casa. Ficava uns 20 minutos mais ou menos, uns 15, 20 minutos da nossa casa a pé. E a do meu pai ficava 30 minutos de carro. Aos domingos íamos todos para a igreja de carro com meu pai, e durante a semana eu ia com minha mãe. Qual que é a igreja que ela escolheu? A Deus é Amor. Eu cresci nesse meio. Né? E aí, irmãos, eu estou com 40 anos de idade, então a minha vida inteira, minha infância e juventude inteira, foi praticamente aí. Né? Por que eu estou comentando isso? Porque haviam muitos costumes, haviam muitas tradições. Gente, vocês mais antigas sabem disso, vocês mais novinhos talvez não saibam, mas mulher usar brinco assim? Pecado. Usar calça? Pecado, não pode. Short? Deus me livre. Depilar? Não pode. Homem? Cabelo grande? Homem de coque? Jamais, irmão, jamais. Não, irmão, pecado, pecadão. Não podia. Né? Usar short? Meu Deus, irmão. Não pode, só calça. E aí, irmãos, eu até hoje, está aí a Maiara que está de prova, eu trago esse costume. Você dificilmente vai me ver de short, a não ser que você vai lá em casa. Ou a gente vai num churrasco, você me chama para ir num churrasco, dependendo da casa, se eu já tiver um pouco mais intimidade, eu vou de short, mas provavelmente eu vou de calça. Esse dia eu cheguei num churrasco de calça, jeans, aí os irmãos começaram a zoar comigo, olha lá, o irmão, calça jeans e chinelo. Aí, o que tem? Meu pai anda de calça social e camiseta por dentro da calça. Eu estou ainda de calça jeans e a camiseta por fora da calça. Embora seja um costume que ficou, eu entendo que isso é só um costume. E jamais vou levar isso à palavra de Deus. Mas isso era feito. E aí, a irmã pintou a unha. Está com a unha pintada, irmã? Não. Pintou o cabelo também não pode. Banco, é isso mesmo. Cadê santidade? Que santidade é essa? Pintar cabelo, coisa do mundo. Jezabel, não pode. E eu cresci nesse meio, irmão. Eu trago alguns costumes, sim. Só que eu entendo que era costume. Um dia, irmão, eu estou olhando o relógio aqui. Mas eu já vou concluir. Deixa eu contar essa história aqui, irmão. Eu lembrei da história, que essa história é engraçada. Eu estava em casa, gente, e você já conhece o contexto. Eu devia ter uns 12, 13 anos. O contexto é, use costume. Não pode usar o short. Jogar bola, irmão, era pecado. Não podia também, não. Sério. E aí, tô lá irmão, eu ficava assim, ó, na grade do portão, 12, 13 anos de idade, né? Vendo a molecada brincar na rua, minha mãe não deixava eu sair. Eu ficava vendo, tal, a coisa mais rara da vida era minha mãe deixar eu sair para brincar na rua. Na frente da minha casa tinha um campo de futebol. E aquele dia eu lembro que eu estava com a cara assim na grade, vendo os meninos brincar de bola, eles estavam assim na beirada do campo. Né, porque tinha umas árvores ali, e eles estavam brincando na sombra lá. Aí, minha mãe apareceu, e eu falei, não custa pedir, né? Eu sei qual vai ser a resposta, mas eu vou pedir, mãe, posso jogar bola? Ela falou, pode. Irmão, eu saí de casa como se fosse o dia mais feliz da minha vida. Só que o que eu fiz? Eu peguei um bermudão que eu tinha, que era para baixo aqui do joelho. Vesti ele, falei, não vou brincar de bola de calça. Tá, mas
coloquei a bermuda e fui. Né? Bermudão de crente dormir, né? Aqui no meio da canela. Era terrível, irmão. A gente orava para Jesus não voltar enquanto a gente estava tomando banho. Saí para brincar de bola, irmão. Agora, o que eu vou contar aqui, irmão? Não vou exagerar em absolutamente nada. Tô lá eu brincando de bola, sempre fui ruim de bola, irmão, mas tô lá, viu, Lemão? Ruim de bola demais. Eu, né? Mas tô lá brincando. De repente, irmão, eu olho para o meio do campo. Aí tem um homem passando no meio do campo. Calça social, sapato social, camisa social, camiseta por baixo, camisa social por dentro da calça. Uma guitarra pendurada aqui, uma guitarra vermelha. O cabo da guitarra enrolado aqui no braço. A Bíblia na mão, quem que era? O pastor da minha igreja. Eu não contei, mas nessa época, 12, 13 anos, a gente já tinha mudado para uma igreja que era muito mais perto da minha casa. Ficava 2, 3 minutos ali da minha casa. E quando eu estou lá brincando de bola, pecando jogando bola, pecando usando short, e olho para o meio do campo de futebol, está lá o pastor da igreja com uma guitarra vermelha andando com a Bíblia, irmão, meu coração bateu muito forte. Aquela sensação foi terrível, um frio dentro de mim. E aí, qual que foi a minha reação? Correr. Só que ao invés de correr para me esconder atrás de uma árvore ou para dentro da minha casa, eu corri na direção dele. Quando eu cheguei na direção dele, fazia poucos meses que a gente estava lá na nova igreja. Eu, paz do Senhor, pastor. E ele era carioca, né? A paz do Senhor, rapá, qual é? Tu joga bola? Vamos marcar um dia para a gente jogar, rapá. Aquilo, irmão, me quebrou. Eu pensei e falei, é mesmo, eu nunca ouvi ele pregando tão forte contra o uso de algumas roupas. Na verdade, eu nunca vi ele falando sobre isso. E aquele homem que quebrou isso em mim, porque eu estava bitolado, com 12, 13 anos de idade, pecado não pode, pecado não pode, pecado não pode, pecado não pode. E depois disso ele me ensinou. E aí eu fui entender, ali havia muitas pessoas sim que pregavam usos e costumes e elevavam o uso e costumes ao nível de palavra de Deus, pensando que assim estavam adorando genuinamente a Deus, mas estavam como estes hipócritas, infelizmente. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Embora a boa parte era observada e praticada, e eu aprendi demais, irmãos. A minha infância, a minha adolescência, foi uma benção. Mas o fato é que também havia essa tradição, esse abraço aos costumes como se fosse uma lei de Deus, e não é. E às vezes a gente está pensando que um costume, uma tradição, ela está nos aproximando mais de Deus, quando às vezes pode estar nos jogando mais para longe dele. E repito, não tenho nada contra costume e tradição se a gente entender, isso é só um costume. Austin, eu não te vejo de calça na igreja você nunca vai me ver. Irmão. Mas por que não pode? Pode. Mas eu tenho esse costume. Você é mais santo? Não, eu posso ser menos que você, mas não sou não. Você é melhor do que eu? Posso ser pior, melhor não sou não. Por causa disso? Não mesmo. Eu entender que o costume tem um lugar dele, e ok, só que nunca comparar isso com a palavra de Deus. E aí eu posso acabar neste lugar de exortação de Jesus. E não é isso que nós queremos. Então a adoração não tem a ver com isso. E eu repito aquela frase do A.W. Pink, quando ele disse, o que é adoração? Ô Diego, você conseguir colocar de novo o slide sobre o que é adoração? O que é adoração? Não é música, não é estratégia para ser beneficiado por Deus, não é cumprir tradições. O que é adoração? A adoração bíblica é um coração redimido, ocupado com Deus, expressando-se em adoração e ação de graça. Isso é adoração. Hoje aqui nós falamos sobre o nosso propósito, primeiro propósito de vida, que é agradar a Deus. Eu fui planejado para agradar a Deus. Nós falamos que para agradar a Deus, eu preciso agir por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Eu disse o que é adoração e o que não é adoração. Adoração não é a música, a adoração não é estratégia para ser beneficiado por Deus, e a adoração não é cumprir tradições. Agora eu quero encerrar e concluir essa ministração lendo Hebreus capítulo 11, versículo 21. Lembra do capítulo da fé? Hebreus 11. Versículo 21 diz assim: foi pela fé. Se eu escrevi isso aí, está errado, irmão. Eu vou ler aqui no meu, tá? Vou até tirar a teima aqui, que aí a gente já pega e já corrige na hora. É isso mesmo, Hebreus 11, 21, eu que mandei a informação errada para colocar ali na projeção. O que diz Hebreus 11, 21, se você quiser abrir aí e acompanhar, diz assim: foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Então, Jacó, pela fé, ou seja, ocupado por Deus, fundamentado em Deus, tendo a palavra de Deus como prova daquilo que ele não via, mas que iria acontecer, pela fé, Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. E aí ele termina assim, ó: ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Isso para mim, irmãos, é muito significativo. Porque o que Jacó está fazendo, irmãos? Jacó, ele é apoiado naquilo que revela a fraqueza dele, ele adora a Deus. Jacó, ele apoia-se na bengala, na muleta, naquilo que revelava a fraqueza dele. E ele não se importa com isso. Ele se apoia naquilo, e apoiado naquilo, ele adora a Deus. Então, irmãos, é preferível adorar mancando do que correr amargurado, do que correr sem propósito. Nós passamos e provavelmente vamos passar, se você não está passando, situações difíceis, dores, problemas sérios. Mas o que Jacó fez foi apoiar-se em sua fraqueza, naquilo que o diabo poderia olhar para ele e apontar e perguntar: cadê o Senhor teu Deus? Ele se apoia na fraqueza. Isso aqui está revelando a minha fraqueza, não importa, mas eu, apoiado nisso, vou adorar a Deus. A semelhança do que Jó fez. Viu? Esse seu Deus aí, sei não, hein? Perdeu tudo, perdeu todos os bens, perdeu os filhos, está doente. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele: não, mulher. Eu saí nu do ventre da minha mãe e vou voltar nu. Ele se prostrou e disse: bendito seja o Senhor. É disso que eu estou falando. Ao apoiar-se em sua muleta, como Jacó fez. Eu posso não entender tudo o que está acontecendo, mas eu olho para Deus e digo: Senhor, eu não estou gostando disso aqui não, mas a despeito disso, eu vou te adorar, porque eu entendi que o meu propósito de vida, e todos os segundos da minha vida, enquanto eu estiver respirando, eu devo te adorar. Pode não estar bem do jeito que eu gostaria que tivesse, mas eu vou continuar te adorando, porque este é o propósito da minha existência. Amém? Deus abençoe você. Quero te agradecer pela atenção. No nome de Jesus, Deus os abençoe. Dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele é bom. Aleluia. Semana que vem a gente continua. Glória a Deus.